Fala galera do Periscope, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Deixa eu só arrumar aqui direitinho. É isso, deixa eu arrumar aqui tudo. Nós vamos começar o nosso grupo de estudos de hoje falando do caso Gedel Vieira, ministro Gedel Vieira, se é crime ou não é crime, qual crime teria ele praticado, muitas informações que eu acredito que estão equivocadas, estão sendo veiculadas na mídia. Já estou ao vivo para a galera do Periscope, agora eu vou entrar ao vivo para a galera do Facebook Live, tá bom? Então pera um pouquinho, ó. Boa noite também, galera do Facebook. Agora eu estou ao vivo para os dois canais, Facebook Live e Periscope. Como eu já adiantei nas redes sociais, hoje o grupo de estudos servirá para esclarecer o caso ex-ministro Gedel, se o crime foi de tráfico de influência ou não foi de tráfico de influência, se não foi, qual crime, em tese, poderia ser ventilado nesse fatídico evento, tá ok? Então, lembrando que eu estou falando em tese aqui, um grupo de estudos onde eu vou trabalhar em cima do que eu fui recebendo dos meios de comunicação social. Eu até tomei o cuidado de começar a trabalhar o grupo de estudos hoje depois de assistir a entrevista coletiva do presidente da República no Fantástico. Então eu guardei, fiquei assistindo, tal, acabou a entrevista coletiva, aí eu já tenho a minha convicção formada. Então, grupo de estudos hoje, nós vamos trabalhar o caso Gedel, qual crime em tese teria sido cometido nesse fatídico evento, tá ok? Eu vou pedir para a galera diminuir um pouquinho as mensagens, por favor, principalmente o pessoal do Periscope, dia 17 de dezembro, tá aqui me lembrando, aliás, eu tenho que gravar um vídeo, eu vou colocar nas minhas redes sociais, dia 17 de dezembro, eu estarei em Belém do Pará, falando com a galera que quer prestar concurso para a Polícia Civil do Pará, tá ok? Então, dia 17 de dezembro eu tô aí. Dia 1º de dezembro eu tô no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, dando uma palestra de abertura no Congresso Estadual do Ministério Público. Então, 1º de dezembro eu estou no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Dia 8 de dezembro eu vou estar em São Paulo falando de corrupção com o Luiz Flávio Gomes e com o Marlon Reis. Dia 17 de dezembro eu vou estar em Belém do Pará. Tá ok? Então vamos diminuindo as mensagens, por favor. E eu vou começar a trabalhar com vocês o caso Gedel Vieira e qual crime em tese teria sido praticado. Os meios de comunicação social, eu tenho certeza que vocês ou já leram, ou já ouviram, ou assistiram reportagens que estão dizendo que o crime que está sendo investigado é o crime de tráfico de influência. Então vamos ver, o tráfico de influência está previsto no artigo 332 do Código Penal. 332 é um dos crimes praticados por particulares contra a administração pública em geral. Então vamos ver, o artigo 332 diz o seguinte, vamos ver juntos. É crime punido com reclusão de 2 a 5 anos, portanto, uma infração de maior potencial ofensivo, não é infração compatível com as medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95, uma infração de maior potencial ofensivo, punida com reclusão de 2 a 5 anos e multa, aquele que solicitar, exigir, cobrar, obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. O parágrafo único diz que a pena é aumentada até metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Pessoal, reparem que este tipo penal não se encaixa perfeitamente no caso Gedel. Não se encaixa. Pelo que eu colhi dos noticiários, eu não consigo subsumir a conduta em tese praticada pelo ex-ministro ao artigo 332. Por quê?
Porque o ministro, ou ex-ministro, está sendo acusado de ter interferido numa outra pasta, pressionado outro ministro, também ex-ministro, para que ele pudesse liberar, retirar os entraves que existiam e ainda existem para a construção de um apartamento de luxo no centro histórico de Salvador. Tá ok? Então, o ex-ministro Gedel, enquanto ministro, teria interferido na pasta do ministro da Cultura, hoje ex-ministro, para que ele pudesse retirar os entraves que existiam para a construção de um prédio. Tá ok? Olha só que interessante, pessoal. Olha só que interessante. Eu quero mandar aqui um abraço fraterno para o meu grande colega Igor Pinheiro. Igor Pinheiro, estaremos em vários projetos juntos em 2017. Vejam, o Gedel, ele não solicitou de particular, ele não exigiu de um particular, não cobrou, obteve de um particular vantagem para poder agir em face do ministro da Cultura. Não, isso não aconteceu. O artigo 332 não se encaixa nesse caso. E não se encaixa também, principalmente, porque o artigo 332, que pode ser praticado por funcionário público, particular ou funcionário público, o artigo 332, ele se constitui, na verdade, num estelionato. Um estelionato, uma fraude. Por quê? Porque nesse caso do 332, o agente ilude, frauda o pretendente ao ato ou providência governamental, alegando um prestígio que não possui e assegurando um êxito que não está em seu alcance. Seria o 332 se o ministro Gedel, não tendo qualquer influência sobre o ministro da Cultura, tivesse, entre aspas, vendido essa falsa influência, essa fumaça de influência. Entenderam? Se ele cobrasse dos construtores, se ele exigisse dos construtores vantagem, a pretexto de influir no ministro da Cultura, dizendo que teria condições de influir no ministro da Cultura, quando na verdade ele não tinha esse poder, ele vendeu fumaça. Aí é o 332. Compreenderam? Então eu, ministro Gedel, chego para a construtora e falo: se você me der um apartamento, eu posso eventualmente tentar trabalhar o ministro da Cultura, que é amigo meu e faz tudo o que eu falo. Entenderam? Ele não tem essa influência sobre o ministro da Cultura. Ele vendeu uma influência ilusória. Ele vendeu fumaça. Ele, na verdade, praticou um estelionato, entre aspas, porque é o 332, ele praticou um estelionato, entre aspas, contra a construtora, que teria dado a ele vantagem para que ele pudesse influir no ministro, que, na verdade, ele não tem influência alguma. Isso é o 332. Então, ele vende, comercializa uma influência que não existe, fumaça. Compreenderam o que é o 332? Todos compreenderam? E não é isso que nós estamos vendo que aconteceu. Ele não enganou a construtora dizendo que tinha influência sobre um ministro. E ao enganar essa construtora, ele obteve vantagem em troca de fumaça. Não foi isso que aconteceu. Ele pressionou efetivamente o ministro para retirar os entraves que existiam no empreendimento imobiliário. É o que diz o noticiário. Tá ok?
Rogério, então não é o 332. Qual é o crime que, em tese, sempre em tese, melhor se encaixa nesse noticiado comportamento? Eu entendo que o crime que melhor se encaixa é o de advocacia administrativa, artigo 321. Advocacia administrativa, 321. Por quê? Vamos ler o 321 juntos. Pune-se com detenção de 1 a 3 meses ou multa, infração de menor potencial ofensivo, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo da qualidade de funcionário. O parágrafo único faz com que a pena seja de 3 meses a 1 ano, continua sendo de menor potencial ofensivo, se o interesse patrocinado é legítimo. Na minha opinião, daqui. É o 321. É um funcionário patrocinando interesse particular, ele tinha e tem um apartamento adquirido nesse empreendimento imobiliário, patrocina interesse particular perante a administração pública, valendo da qualidade de funcionário. Então ele patrocinou os interesses da construtora, patrocinou os interesses dele perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. E, na minha opinião, esse crime tem a pena majorada, passa a ser um crime qualificado, porque o interesse patrocinado é ilegítimo. Aí a pena passa a ser de 3 meses a 1 ano. Compreenderam? Joia? Então, olha, preste atenção como o 321 parece ser o artigo que o comportamento em tese praticado pelo ex-ministro se encaixa perfeitamente. Eu vou ler outra vez o 321. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo da qualidade de funcionário. A pena é qualificada se o interesse é ilegítimo. Agora, quando eu falo que a pena é qualificada, não vão ficar pensando que a pena é altíssima, porque a pena é de 3 meses a 1 ano. Estou falando de uma infração de menor potencial ofensivo. Rogério, e a conduta do ex-ministro da Cultura? Ao que tudo indica, ele não cedeu à pressão. Se tivesse o ex-ministro da Cultura cedido à pressão, poderia eventualmente, a depender das circunstâncias, responder por corrupção passiva privilegiada. Artigo 317, parágrafo